Refletiu a luz divina. Programa Axé para Todos. Apoio Cultural Ilê Axé. Tudo em artigos religiosos de Umbanda e Candomblé. Rua Riachuelo 106, no centro de Santos. Telefone 3219-1241. Ilê Axé, Umbanda e Candomblé. Saravá, sou Pai Marcos de Ogum, estamos começando mais um programa Axé para Todos. E como você já sabe, todo sábado para domingo, domingo para segunda, aqui na Santa Cecília TV, às 2 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Você no conforto do seu lar e eu, Pai Marcos de Ogum, do outro lado do seu televisor. E com certeza vamos continuar dando super bem, eu e você de casa. Porque quem faz o programa Axé para Todos é você. O WhatsApp vai estar aparecendo na tela, o Marcos vai pôr como mágica aí para vocês. Vocês podem mandar sugestões, elogios, críticas, me parabenizar, me xingar, à vontade. Aqui quem faz o programa é você de casa, tá certo? E hoje tenho a grande honra de estar recebendo o programa Axé para Todos. Ele que é radialista, palestrante espiritual, o nosso amigo Beni Coquito. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Márcio. Um prazer estar com você, prazer estar com os nossos amigos, participando desse programa que tem essa levada espiritual, essa vontade de levar coisas boas para as pessoas. Muito bom. Graças a Deus. E para nós é uma honra de tê-lo aqui, pode ter certeza disso. Muito obrigado. E o povo de casa vai ter um pouco mais de conhecimento sobre espiritualidade, porque eu fiquei sabendo que você é palestrante espírita, não é isso, Daniel? Isso. Depois de fazer rádio durante 25 anos, eu sempre me aproximei muito da espiritualidade e como a maioria, chega pela dor, né? Porque dos 100%, 95% chega pela dor e 5% é pelo amor. Geralmente os 5% é acompanhante de quem foi pela dor e acaba gostando e ficando, né? E eu, como todo, cheguei pela dor também, há uns 30 anos atrás, comecei a entender melhor, estudar melhor a espiritualidade e foi uma transformação muito grande para mim. Mas, nesse tempo de rádio, eu não conseguia tempo, disponibilidade, na verdade, isso sempre é uma desculpa que a gente usa, né? Para encarar a coisa como palestrante, como já tinham me falado há uns 30 anos atrás. Mas de um ano e pouco para cá eu voltei ao trabalho mesmo, à benemerência, algumas entidades aqui de Santos, e dar palestras tem dado muito certo. Porque como um amigo meu falou, um grande médium inclusive falou, o Beni começou ao contrário, ele falava para 100 mil pessoas e agora fala para 100. Né? Geralmente é o contrário, mas isso me deu uma bagagem muito grande e um nome respeitado. Então onde eu chego as pessoas me acolhem muito bem e sempre quando eu posto uma palestra no Facebook o pessoal fala assim, nossa, você foi em tal lugar, então você pode vir aqui na minha casa também. Isso multiplica muito rápido. Tem semanas que eu tenho palestra todos os dias. E me diga uma coisa, para o povo entender, Beni, a tua palestra ela atinge a espiritualidade em geral da pessoa, da vida, vidas passadas, como é que funciona? O nosso segmento é um segmento mais baseado na doutrina espírita, né? Apesar de ter todo o respeito, e nas minhas palestras eu falo muito sobre isso, né? Sobre o respeito às religiões. Ainda ontem tivemos uma palestra que tem uma tela que eu usei no Facebook há uns 8 anos atrás, no comecinho do Facebook, que mostra um pedacinho, uma imagem de cada religião, todas não, umas 10 mais conhecidas, e está assim, a frase que eu coloquei, não importa a sua religião, desde que ela te faça melhor. Perfeito. Então eu compartilho muito isso nas minhas palestras, né? E a gente fala de espiritualidade, fala de reencarnação, fala da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, da lei do esquecimento que a reencarnação traz pra gente. Sim. E tudo isso que norteia a espiritualidade. Sempre, principalmente falando em reforma íntima, que eu acho que é a grande pegada da espiritualidade, as religiões que mexem com a espiritualidade. A grande pegada que nos diferencia de outras religiões é a gente com a gente mesmo, a reforma íntima, você buscar. As nossas religiões espirituais não tem aquele chefe, né, aquele que usa os paramentos, que você tem que... Ele que é o cara que fala tudo. Não. A gente mostra caminhos, aponta caminhos e cada um vai buscando a sua reforma íntima da melhor maneira. Acho que a grande pegada da espiritualidade é essa. Quando você fala de reforma íntima, você fala uma reciclagem dentro de si mesmo. Isso. Né? Para renovar as forças e tudo mais. Né? Isso. E principalmente agora, né? Nessa fase que o planeta está passando, né? Eu gosto muito sempre gostei de falar desse momento planetário e ele está chegando mais forte para a gente agora.
que é a fase de transição. Então, na doutrina, a gente fala muito, na doutrina espírita, da fase de provas e expiações, né, que o planeta passa, e duvido, alguém que está assistindo aí a gente agora, me aponte alguém que não tem problemas. Sim. Se você me apontar alguém que não tem problemas, traga. Qualquer segmento, né? Qualquer um. Vamos entrevistar ele primeiro aqui, depois levar para o Globo Repórter, e o Sérgio Chapenin vai perguntar, vai falar assim: homens sem problemas, onde vivem, o que comem, onde dormem, o que não existe. Então, provas e expiações é para todos. Nós estamos a caminho de um mundo de regeneração, só que não dá para mudar de uma coisa para outra, né? Não dá para ir do vermelho para o verde, tem que passar pelo amarelo. O amarelo é transição. E a fase de transição, ela geralmente traz complicações e crises. A crise é transição. Pergunte para uma mulher que tinha um cabelo cacheado, resolveu fazer colocar uma escova definitiva. Chapinha. É uma chapinha definitiva e 2 meses depois se arrependeu. O que ela vai ter que fazer para voltar para o cabelo cacheado? Não tem química para fazer essa reversão. Só a transição. A transição é deixar o cabelo crescer. E ela acorda de manhã, se olha no espelho, se acha horrível. Metade do cabelo escovado, voltar, a outra metade cacheado. Ela tem que esperar até que a transição aconteça. A transição, só para as pessoas entenderem, as mulheres principalmente, é isso. Ela é doída. Quando a gente fala assim, estamos em crise, o mundo parece que vai acabar, tal. É isso mesmo, é transição para nós chegarmos na regeneração. Uma coisa, as suas palestras que você dá, com certeza ajuda muita gente. O kardecismo, o espírita kardecista, né? Eles costumam falar muito em karma, né? O karma que envolve a cada indivíduo, a cada ser humano. O povo de casa, porque esse programa Axé para Todos foi feito principalmente para os leigos, né? Claro. E aqueles para somar mais conhecimento ainda. O que você tem a dizer o karma para o povo de casa? O que seria o karma? É obrigado a passar o karma? Todo mundo tem um karma? Como que funciona na visão espírita? O karma foi trazido para o espiritismo com uma expressão que também não é nossa, foi trazido por alguns. É como alguns falam de crianças índigo, crianças cristal, tal, e colocam isso como se fosse do espiritismo. Não é. O karma também é uma coisa mais budista, o karma. Como trata de espiritualidade, foi trazido também. Nós acreditamos na lei da reencarnação, que nós somos reencarnacionistas. Então, nas minhas palestras eu brinco assim, tem uma palestra que fala da família espiritual, fala assim, que a pessoa fala assim, o que eu fiz em outras encarnações para Deus me dar esse irmão? Eu já escutei algumas coisas. Claro, Jesus, o que eu lhe fiz, Jesus de mal? E aí, a lei da reencarnação é muito boa, que traz a lei do esquecimento. Porque a lei do esquecimento faz com que nós possamos encarar de novo, e aí, de novo, colher os frutos que nós plantamos em outras encarnações. Aí talvez se associe um pouco à lei do karma. E aí, a lei do esquecimento é interessante, porque você que está me assistindo vai falar assim, eu vou assistir esse cara nada, eu lembro dele, 2 encarnações atrás eu lembro o que ele fez. Porque eu tenho assim, agora um pensamento particular meu. Né? Claro. Assim, o karma, às vezes, é usado, na minha concepção de alguns, não são todos. Não eu sei o que você vai falar, estou lendo seu pensamento. Como uma acomodação. Como uma desculpa. Exato. Né? Então, isso é karma. Não, isso é karma, deixa pra lá. Não, acho que Deus te deu a saúde, te deu a firmeza, os problemas que você está passando, para você lutar, para melhorar. Isso mesmo. Eu acredito. Então, acho que a palavra karma... Evoluir. Exato. Acho que a palavra karma, ela traz uma acomodação ao indivíduo. Isso, né? isso. Não vou fazer nada porque eu tenho que passar por isso. Isso. Não, você pode não passar. Deus que vai saber, Deus pode tudo, Jesus, né? Então, eu acho que o karma é uma palavra muito pesada que alguns espíritas, não são todos, alguns, como você expressou. Mais espiritualistas. Sim, que usam bastante. Não, isso é karma. Porque é casado com esse marido é meu karma, não é isso, assim? Isso. Você tem que passar... Não, por que tem que passar por isso? Né? Tem situações que você tem que passar, até para você crescer, né? Claro. Infelizmente, algumas vezes nós temos que bater a cabeça para aprender algumas situações. Tá. Mas eu acho que o karma é como se fosse assim, uma coisa que nem... Não vou citar outras religiões, mas que gosta de pôr a culpa no coisa ruim. Sim. Fez errado, foi coisa ruim. Foi coisa ruim. A pessoa rouba, mata, estrupa, foi coisa ruim. Isso. Então, bota sempre a culpa. Se for partir por essa concepção, não tem pessoas más no mundo mal, né? Não tem pessoas horripilantes. E hoje que a gente vê por aí, é complicadíssimo. Muita gente usa, por exemplo, doença como karma, né? Perfeito.
E eu sou prova viva disso, porque em 2015, quando eu saí da Rádio Cultura, eu fui diagnosticado com câncer no intestino. E eu passei por poucas e boas, assim, muitas e boas, muitas e ruins inclusive, né? Cirurgias, quimioterapia, radioterapia. E quando você aprende o conceito de algumas coisas, você começa a entender, por exemplo, os efeitos da dor em você, que a gente pode trazer para o karma também. Existe uma doença onde as pessoas perdem a sensibilidade, elas não sentem dor. Então são imagens horríveis. A pessoa coloca a mão no fogo e a mão dela, a pele dela queima e ela não sente dor. Essas pessoas, elas vivem no máximo 40 anos, porque quando elas têm uma dor, elas não sabem ir ao médico, tomar um remédio. Alerta, né? O corpo não alerta. Essa dor se transforma numa doença e elas morrem, né? Então, quando nós passamos a analisar, a dor, na verdade, é uma bênção. É algo que nos mostra que alguma coisa não está boa. Toca o alarme, né? Isso, toca o alarme. Foi o meu caso, por exemplo, com a minha doença, com o câncer que eu tive. Então, seria um karma isso? De jeito nenhum. Foi algo, inclusive dentro da doutrina espírita, combinado e tratado. Eu vou encarnar, e nesse meu processo eu sei que eu vou ter dificuldades, eu preciso de algum alerta quando eu fizer uns 50 anos, por favor, vamos combinar assim, assim, assim. E às vezes a pessoa encarnada esquece desse compromisso e não aceita a doença. E aí ela, além de ter um câncer, tem depressão. Onde se prejudica muito mais, né? Pensamento negativo. Não, né? aí é muito mais rápido. Atestado de óbito. Atestado de óbito. Se você não aceitar as coisas que vêm para você. Só quero pedir licença um minutinho para dar um recadinho para o povo de casa. Bora lá. A você de casa, a Modas Religiosa Santana, fica na Duque de Caxias, número 28, no bairro do Campo Grande. Lá você encontra a camisa do Complexo B, de samba. Pode ir lá falar com a Simone, minha cunhada, a Alessandra, minha esposa, tem alguidar, tem charuto, tem vela, pombanda para candomblé. Vai lá, fala que viu o programa Axé para Todos que vai ter um desconto especial. Tá certo? Modas Religiosas Santana, Rua Duque de Caxias, número 28, bairro do Campo Grande. Agora eu vou voltar com o meu amigo Beni Coquito, que o assunto está interessantíssimo. Acho que nós vamos ter que marcar uns 3 programas aí para que você venha. Eu também fiquei sabendo que você já escreveu alguns livros, né? Sim. Inclusive trouxe um... Trouxe o Mãe Árvore da Vida, que foi o primeiro. Nos meus 25 anos de rádio, um conceito que eu tinha era o das mensagens. Acho que mensagem no rádio, inclusive na época, no comecinho, os amigos faziam chacota comigo, né? Os amigos do FM, porque era uma coisa de AM. E eu trouxe para o FM de manhã. E hoje, graças a Deus, todas as rádios fazem de manhã, as rádios FM populares, um momento dedicado à mensagem, aquela coisa, de fazer oração e tal. E eu fui juntando, e muitas das histórias eu recebia por fax, né? Há anos atrás. E eu não tinha mais, só tinha aqui. E às vezes a história falava assim, então a minha mãe me escreveu uma carta, quando eu atendi o telefone, uns conceitos antigos, né? O meu messenger, né? E essas histórias elas têm que ser readaptadas. Ou às vezes são fábulas, bem antigas, né? E estava tudo aqui na minha cabeça. Falei assim, deixa eu reescrever isso. Sentei para reescrever, fui gostando daquilo, falei, vou fazer um livro. E quando eu olhei para o material, metade dele falava de mãe, de família. Falei, o primeiro livro vai ser Mãe. Mãe, Árvore da Vida. Eu acho que o título dele é bem forte, né? E depois, meu pai chegou a ter esse livro, manipular esse livro, e meu pai desencarnou uns 2 anos depois de eu lançá-lo. E um dia, andando de carro, eu falei assim, o pessoal me cobrando, né? Beni, faz outro livro. Outro livro, acho que seria Pai. E naquele momento eu senti meu pai muito forte, né? Eu falei, vai ser Pai, Espelho da Vida. Então, Mãe, Árvore da Vida e Pai, Espelho da Vida. Os dois tratam de mensagens que falam de família de uma forma geral. O pessoal fala assim, agora lança o livro Filhos alguma coisa. Eu falo assim, não dá. Quem lançou um livro falando de mãe e o outro falando de pai, já falei de filho o suficiente. Mas me diga uma coisa, esse livro, o conteúdo dele é sobre as mensagens que você recebia dos seus ouvintes? São as mensagens. Dos seus ouvintes. E outras que eu tinha, outras que eu colhi em alguns lugares, tal. Tem coisas minhas também, mas são mensagens que muitas vezes você fala assim, eu já ouvi essa mensagem em algum lugar, ela está lá, escrita de uma forma para você ler e guardar. Eu acho que é muito interessante as pessoas terem algumas histórias dessas na cabeça para quando precisar compartilhar com alguém, para ser um incentivo para alguém. As fotos do livro são minhas, eu também amo fotografia, e os pequenos textos de rodapé depois de cada mensagem são minhas também. Então tem uns textinhos pequenos bem interessantes. Inclusive acaba, se você ver um arco-íris, esse aqui é o canal 3, tá? E é um arco-íris de verdade, não é montagem.
é uma foto minha. É foto mesmo. É, natural. 7 horas da manhã, um pouquinho perto das 7, eu acho, quando eu estava indo para a Rádio Cultura na época, né? Há uns 20 não, há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E essas mensagens no conteúdo, são o quê? Pedido de perdão? Variado. São testemunhos, pedidos de perdão, falando em perdão, né? São lições de vida, a moral da história, né? Então, às vezes são histórias pequenininhas, você fala, nossa, que bonito isso. Porque às vezes a pessoa está precisando de um conselho, certo. E eu dou palestras por CVV também, ligados à valorização da vida, né? Para as pessoas tirarem o suicídio da cabeça. Então, às vezes você fala, a pessoa não te entende. Está num estado depressivo, numa sintonia que você não consegue entrar nela. Se fecha, né? Se fecha. Aí você conta uma historinha de 1 minuto, a pessoa fala, nossa, como é bonito isso. Abriu o psiquismo dela, o psicólogo usa muito isso, né? Você entra na pessoa e consegue, a janela se abriu, e você consegue atingir. Então as histórias são muito importantes. Um fato importante sobre esse livro é o seguinte, esse Mãe Árvore da Vida vendeu 7.000 livros na Baixada. Os amigos falavam assim, Beni, divulga isso é um recorde, é raro alguém vender 7.000 livros no Brasil, numa região tão pequena. Fica quieto. Vendeu em banca de jornal, fica quieto. Eu mesmo que carreguei o livro um monte de lugar. Na praça. Não espalha. 7.000 livros. Aí veio o pai vendeu 700. Como é que pode, né? Pai é para pagar a conta, irmão. A mãe é que manda. Então, mãe foi 7.000 e pai vendeu 10% deles. Mas sempre muito bom. Acredito que o conteúdo também tem essa. Não, é maravilhoso, mas é que mãe atrai mais mesmo. Eu só sabia. Não, isso que eu falo agora. Mãe é mãe, né? Não tem como, né? O pai eu fiz numa homenagem para o meu pai e para os meus 3 filhos. E quando eu comecei a escrever o pai, que eu comecei a colocar para o papel, eu tinha 2 filhos. Durante o processo, minha esposa falou, estou grávida. É mesmo? Na contracapa do pai tem a foto dos meus filhos pequenos e da barriga da minha esposa, porque quando eu lancei o livro, a minha filhinha não tinha nascido ainda. Então para mim foi muito importante, é um marco para mim, porque eu tinha 50 anos, quando minha filhinha de 4 anos nasceu. Hoje ela está com 5 anos, né? Então, foi uma homenagem para os meus filhos e algo marcante para mim mesmo. Já agregou várias situações? Foi válido. Valeu os 7.000 mães, os 700 pai valeu. E Beni, me diga uma coisa. E hoje você faz parte de algum grupo? Você trabalha individual? Como é que funciona a vida espiritual sua, de trabalho? Sim. Quem quiser achar você para contratar? Como que... Espiritualmente falando, né? Eu ajudo no Núcleo Evolução, que fica na Rua Ivares da Veiga, lá no finalzinho dela. Toda segunda-feira à noite ajudo na vibração da casa, tem muitos médiuns trabalhando, médiuns de cura, é uma casa muito especial, que inclusive pela dissidência das pessoas, de onde elas vieram, muitos, a gente nota pelo comportamento de cada um, é uma casa onde nós lemos Kardec, falamos de Kardec, mas que nós temos um profundo, sempre, respeito pelo segmento da Umbanda. Ótimo. E você nota em alguns médios que eles têm características que vêm da Umbanda que são muito bem-vindas. As casas kardecistas, em reuniões mediúnicas, têm a obrigação de acolher qualquer espírito que se manifeste. Perfeito. Principalmente preto velho, caboclo, que se manifesta em mediúnica, tem que ser muito bem recebido, que são espíritos superiores de luz que têm muito a nos ensinar. Tem muito dirigente de casa espírita, aspas, kardecista, que tem preconceito com essas coisas. Perfeito. Nós estamos no Brasil, a Umbanda é a religião brasileira, fundada no Rio de Janeiro, em Niterói. É a única. Por um brasileiro, é a religião realmente brasileira e que tem que ter todo o respeito dos espíritas de uma forma geral. Temos muito a aprender com eles, com o Pai Joaquim, com Calunga, com um monte deles que tem muito a ensinar para a gente. Então, nessa casa na Evolução de segunda-feira, nós temos um trabalho de cura que é muito bonito. Eu ajudo também no Frei Beto, lá em São Vicente, que veja, são uma casa espírita, certo, que o dirigente é um espírito que foi frei em outras encarnações. É lindo o trabalho deles, o Frei Beto, do meu amigo Ricardo, lá em São Vicente. E ajudo no Luiz Monteiro de Barros, essa casa que dá mais trabalho, né, para a gente, que fica no Furacão do Problema. Ela fica do lado do Mercado Municipal, na Rua Silva Jardim, número 1. Lá nós temos uma casa enorme, sim, uma cozinha enorme, atendemos a população do entorno de rua e do entorno Vila Nova, Vila Matias, que sim, dá bastante trabalho para a gente.
E agora, ali é muito, realmente. Muito. É um lugar problemático. Mas a gente atende muita gente lá e o Max sabe, nós temos lá pessoas que hoje, eles me chamam no WhatsApp. Era de rua. Oi, Beni, tudo bem? Aqui é o seu Carlos, você está bem? Esse é meu WhatsApp, anota aí. Ele era de rua. Hoje é pintor, mora lá num quartinho lá, deram emprego para ele, enfim. E no Luiz Monteiro de Barros agora nós fundamos uma República para Idosos, que fica lá no Chico de Paula. E esse é um trabalho único em Santos, um dos poucos no Brasil que a gente quer transformar numa referência. O Dr. Zé Nilson Freire, que é um médico muito conceituado na região, homeopata, ele fala muito disso, nós queremos ser referência. Se a pessoa lá no interior tiver uma casinha que cabe 3 idosos, hospeda, coloca eles lá dentro, porque situação de rua já é ruim. E para idoso, como é que faz? Piorou, né? Então nós estamos tirando essas pessoas, ajudando elas a terem um lugar decente para morar. E, aproveitando, Márcio, vou aproveitar? Por favor. Eu sei que vai dar tempo, dia 2 de dezembro, na Rua Carvalho de Mendonça, ali tem um clube chamado Vasquinho, muito simpático. Bom, na Carvalho, gostoso. Tem um ar-condicionado, tem um som bacana. Vamos fazer um bingo, um chá beneficente, domingo, dia 2 de dezembro, a partir das 3 da tarde. É R$25 o convite, dá direito a 5 rodadas, bingo. Mas só que o meu bingo é muito animado. Eu canto, eu brinco com o pessoal, não é aquele bingo chato, não. Conto piada espírita, o pessoal adora. Piada espírita. Então conta uma aí, conta uma pro povo. Tem uma piada, por exemplo, que o Divaldo Pereira Franco conta, que eu adoro. O Divaldo tem 92 anos e dá palestra ainda. Está há 70 anos na espiritualidade. Esse cara pode contar piada na palestra dele, que não tem problema, né? Ele conta assim, muito rapidinho, que no navio, ele fala 2 italianos. Eu, para provocar, ele fala que é um italiano e um baiano. Que o Divaldo é baiano, né? Lá de Feira de Santana. Aí o navio virou. E o baiano lá estava lá se batendo, e o italiano também, se batendo os dois. Aí o italiano falou assim, você sabe nadar? O baiano falou assim, eu não sei nadar não, gente, não sei nadar. Então vamos conversando nós dois. E eles foram conversando, chegaram na praia. Porque o italiano conversa assim, e o baiano também, se salvaram, pronto. Ótimo, bem contador de piada também. Mas repete, é 2 de dezembro... Dia 2 de dezembro, no Vasquinho, na Carvalho de Mendonça, naquele clube simpático, a partir das 15 horas. Beni, tem convite? Eu tenho, está aqui no meu bolso se você quiser, mas eu não posso lhe entregar agora. Então pode chegar lá umas 2h30 na porta, comprar o convite. Chega um pouquinho antes, né? Cestas do Boticário, aquela panela... que é sucesso agora, que faz fritura sem usar óleo. Tem um monte de prêmios. Acho que esse é o nome. Shampoos da Shine Blue. Shampoos da Shine Blue, isso já é mexendo o Max. Vai ter brinde também de uma loja que fica na rua Duque de Caxias, número 28. Lá. Vai ter brinde dessa loja também. Artigos de Santana. Isso, vai ter lá também. Enfim, gente, um monte de eletrodomésticos, porque é o nosso primeiro bingo, então a gente não ganha muitos brindes. Nós compramos algumas coisas. Só um pouco antes, meia hora antes. Vai ter convite lá na porta também. Pronto. Cabem 320 pessoas lá, acomodadas com ar-condicionado, com uma cozinha excelente. Dá direito a um pratinho com salgadinhos, bolo, refrigerante. Coxinha vai ter. Pão com mortadela não, mas tem coxinha. E vai ser com certeza uma tarde muito especial para ajudar a nossa República de Idosos, tá bom? O nome é República de Idosos? República para Idosos. Dr. Roberto Brolio, que foi um médico espírita que trabalhou muito pela espiritualidade no Brasil. Assim como a nossa casa lá no Mercado Municipal se chama Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros, que foi outro médico também que atuou muito. E quem quiser, por exemplo, a pessoa às vezes não quer no bingo, mas quer colaborar. Claro. Como é que faz? É só o endereço, é só ir lá direto, o telefone? Rua Silva Jardim, número 1, tá? Tem no Facebook, nós temos uma página no Facebook muito atuante, pode se informar. Nós recebemos doações de móveis, de roupa, de comida, de alimentos, qualquer coisa. Hoje, nós fazemos o pão lá. Que ótimo. Perdão. Antes nós pegávamos o pão numa padaria e passávamos a manteiga no pão direitinho para eles tomarem o café da manhã. Sim. Vou explicar rapidamente. 6 da manhã já tem 50 homens na porta. Quando a gente chega às 6, eles já estão na porta, bonitinho. Dos 50 que entram, os 25 primeiros tomam banho, ganham roupa, fazem a barba,
passam um shampoozinho, um perfuminho, ficam cheirosinhos e sentam. Se juntam com os outros 25 e eu faço uma pequena palestra com eles aos domingos, é o meu dia. Certo. Todo domingo eu estou lá às 6 da manhã. Os outros dias são outras equipes. Eles tomam café, eu faço uma pequena preleição, fazemos uma oração, tomam um café e vão embora. Esse é o nosso trabalho aos domingos. Então, o que você quiser doar, qualquer coisa, é sempre muito bem-vindo. Rua Silva Jardim, número 1. Então vamos lá, gente, vamos ajudar, porque é importante. Eu acho que nós temos que nos ajudar, principalmente as pessoas carentes, né? Claro. Que ficam no estágio de rua, às vezes. Porque assim a pessoa fala assim, mas eu vou ajudar, mas não sei o que ele... Sim, mas no momento propício, eu acho que você fazer um momento feliz daquela pessoa, Sim. um segundo feliz, eu acho que já vale, pode servir de um trampolim, de um alicerce, para a pessoa novamente resgatar a sua vida perdida naquele momento, né? Caridade, às vezes caridade é um abraço, é uma palavra amiga, é um ouvido amigo para ouvir quem está precisando. É verdade. Isso é caridade, é o maior sentido da caridade. E bem, infelizmente, o Marcos já falou, nós estamos chegando ao final do programa. Chato ali balançando a mão assim, eu vi. Primeiro eu quero te dar o parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. De verdade mesmo, sem demagogia nenhuma, que Deus te abençoe e que você possa aí trazer a felicidade às pessoas e que dependendo do nosso programa, vai sempre estar aberto o espaço para você. Obrigado. E queria que você deixasse o recado final para o povo de casa. Hoje eu estava lendo umas coisas sobre espiritualidade e quando o Max me ligou e falou assim, você pode vir aqui participar do programa e tal, eu na hora assim, eu falei, vou, porque eu acho muito importante a gente estar rodeado de espiritualidade. Preste atenção, vou ser bem breve quem está acabando o programa. 2019 é o ano mais importante do século, talvez do milênio para esse planeta, porque é um ano que faz 50 anos que o homem pisou na Lua. Nós vamos entrar na fase de transição. Preste atenção no ano que vem e aproxime-se da espiritualidade. E leve a espiritualidade para dentro da sua casa. Como esse programa faz, por exemplo. Isso é muito importante. Espiritualize-se. O planeta precisa disso e você também. É a reforma íntima que todos nós temos. E Márcio, foi um prazer estar com você aqui hoje. Axé. Obrigado pelo convite. Meus parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe. Amém. E a você de casa também. Como você já sabe, de sábado para domingo, domingo para segunda, às 2 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Você no conforto do seu lar e eu, Pai Max de Ogum, do outro lado do seu televisor. E com certeza vamos continuar nos dando super bem aqui na Santa Cecília TV. Que Deus te abençoe e que Pai Oxalá Jesus Cristo redobre o pão em vossa mesa. Saravá. Refletiu a luz divina. Programa Axé para Todos. Apoio Cultural e Lê Axé. Tudo em artigos religiosos de Umbanda e Candomblé. Rua Riachuelo 106, no centro de Santos. Telefone 3219-1241. E Lê Axé, Umbanda e Candomblé.